Boa tarde, pessoal. Hoje eu resolvi fazer a live um pouquinho mais cedo. Hoje vamos falar sobre o concurso de Mangaratiba, esse concurso agora de 2023 para 2024. O concurso que ainda não foi homologado, né? Teve uma questão judicial, que teve uma suspensão judicial do concurso, que era para o município cumprir o liminar, e eu vou explicar para vocês o que é que houve nesse concurso, né? E o que é que vocês podem esperar daqui para frente que ocorra. Esse concurso gerou muitas dúvidas, né? Muitas pessoas pediram para que eu fizesse essa live explicando o que é que aconteceu. E eu vou falar exatamente aqui o que houve, né? Uma linha do tempo, como se fosse a cronologia desse concurso. Então, assim, em dezembro de 2024, né? Houve uma suspensão até que as cotas fossem incluídas. O que acontece? O Ministério Público iniciou um processo, não me recordo se foi ação civil pública ou se foi ação coletiva, acho que foi ação civil pública, né? Pedindo uma liminar para a lei de cotas, para que inserisse a lei de cotas. Porque existe uma lei federal onde fala que todo concurso precisa ter a lei de cotas. O município, o que é que ele fez? Ele recorreu dessa decisão, falando que no município não tem lei de cotas, mas não precisa ter uma lei municipal se tem uma lei federal falando isso. Então, no processo, o município recorreu, porém, na prática, o município aplicou a lei de cotas para o concurso, mas foi no ano eleitoral. A gente está falando de 2024, era um gestor, 2025 é outro gestor, o que já mostra, né, que alguma coisa poderia acontecer. Então, em dezembro, a Justiça determinou a suspensão do concurso. Em janeiro de 2025, foi publicado um edital retificando isso aí. Apesar do edital ser retificado, isso não foi apresentado em juízo. Ou seja, não aparece no processo que o município aplicou aquilo ali que o município cumpriu determinado. Então, tecnicamente, ainda tem um debate judicial sobre isso, apesar do município já ter aplicado a lei federal nesse concurso. Agora, em julho, o resultado final foi publicado. Em agosto, né, o município suspendeu o concurso, alegando esperar o trânsito em julgado do processo. Só existe uma pessoa que pode recorrer à decisão desse processo, que é quem? O município. Então, se o MP exigiu que tivesse a lei de cota e o município cumpriu, não tem nada que pode alterar mais esse concurso, a não ser que o município recorra. Então, quando o município fala que vai aguardar a trânsito em julgado para homologar, o município informa que ele não tem interesse que esse concurso continue. Porque não tem algo que impeça o município de homologar, já que o município cumpriu. O único debate era a lei de cota. A lei de cota foi aplicada, vida que segue. Então, me aparenta que o atual gestor de Mangaratiba não tem interesse, né, de dar continuidade a esse processo. E o que acontece? Como, né, houve uma mudança de gestão, era o Alan Bombeiro, não me recordo quem foi que ganhou lá em Mangaratiba, mas acho que ele era um deputado. Saiu o Alan Bombeiro, entrou esse deputado. O que é que ele fez? Suspendeu o concurso e colocou um processo seletivo. Eu entendo que se no processo seletivo ele diz que ele contratou centenas de pessoas porque o concurso está suspenso e ele contratou acima do quadro de vagas, quando o concurso for homologado, todas essas vagas que foram contratadas pelo processo seletivo, elas precisam ser substituídas por quem foi aprovado no concurso de Mangaratiba, né? Mesmo que tenha sido aprovado fora do quadro de vagas. Então, é muito fácil, né? Um concurso que foi suspenso numa gestão, a outra manter suspenso, mesmo tendo cumprido uma ordem judicial, ele cumpriu a ordem judicial e não informou no processo. Porque se ele cumpre a ordem judicial, informa, o processo perde o objeto e é encerrado. Então, esse processo já poderia ser encerrado. Se ele fala que vai aguardar o trânsito julgado, significa que ele vai recorrer. E a única parte que pode recorrer desse processo é o município de Mangaratiba. Então, não é que o MP está atrapalhando, não é que o juiz está atrapalhando. Quem, aparentemente, não está dando andamento ou não tem interesse que esse processo se tenha continuidade é o gestor de Mangaratiba, né? Mangaratiba é um município muito complicado. Foi o primeiro concurso que eu trabalhei, né? Se eu não me engano, teve o concurso em 2014, aí ele foi válido até 2018. Aí em 2018 eu ainda estudava, né? Eu comecei a atuar nesse concurso e, enfim, muitas pessoas tomaram posse depois dos nossos processos. E foi ali que eu aprendi, digamos assim, a ver transparência,
Porque lá o que é que acontece? Tem muito cargo comissionado. Então lá é assistente 1, assistente 2, assistente 3, assistente 5, assistente 6. E na verdade esse assistente é um motorista, é um ESG. Então ele contrata como cargo comissionado para exercer função de servidor efetivo. O cargo da pessoa é assistente, mas a função dela é motorista. Então é um município que há muitos anos vem descumprindo preceitos constitucionais, se valendo de artimanhas, né? De jogadas políticas. E outra coisa também que ocorreu em Mangaratiba foi que houve uma mudança no juiz, né? O juiz de lá foi deposto, né? Um juiz, quando ele recebe uma penalidade do CNJ, ele não pode, né? Caso haja alguma falha, alguma coisa assim muito absurda, a penalidade máxima é ele ser aposentado, né? Ele não perde a matrícula, ele não perde o direito, ele não perde nada, ele é aposentado. E o antigo juiz de Mangaratiba aconteceu isso. Ele foi aposentado porque, se eu não me engano, acho que ele vendia a sentença. Foi algo mais ou menos assim que aconteceu lá em Mangaratiba. Ou seja, a gente já vende o judiciário viciado versus uma gestão pública complicada, né? Digamos assim. Então é isso que está ocorrendo lá em Mangaratiba, e não é só desse concurso, né? A gente atua desde o concurso de 2014, teve outro concurso 2021 a 2022, agora esse concurso de novo. Então, é um município complicado, porém não é um município impossível de se ter soluções jurídicas, né? Só para vocês terem noção, quem atua no hospital lá em Mangaratiba fica 8, 10 anos sem férias. E são soluções também jurídicas que se tem nesses casos. Você não pode ficar esse tempo todo sem férias. Mas é o que acontece lá com os profissionais da saúde. Então, assim, quem foi aprovado nesse concurso precisa, de fato, aguardar essa homologação. Existe um instituto, né, que é o Amigos da Justiça, não me recordo, acho que é Amicus Curiae, não me recordo como é que fala esse nome. E eu não sei até que ponto alguém que foi aprovado nesse concurso pode entrar nesse processo assim, mas o interessante é provar que o município já cumpriu o que foi ordenado, e ele não cumpriu via liminar, ele cumpriu administrativamente. Então não há o que se debater, eu entendo que perdeu o objeto da ação, e isso precisa ser informado em juízo, né? Talvez seria interessante um grupo ver isso, não sei se é a Defensoria Pública, mas é algo que pode, de fato, dar uma solução para que o processo encerre e o prefeito seja obrigado a homologar. Ou apresentando que já cumpriu, né? Agora o pedido ser para que esse processo seja, esse edital, né? Essa classificação final seja homologada. Então, assim, a lei de cotas, ela foi aplicada. Foi pedido via liminar, foi concedida a liminar, o município não aplicou, aliás, o município juridicamente ele recorreu, mas administrativamente ele aplicou. Então, se o processo é só por causa disso, eu entendo que o processo perdeu o objeto. É só alguém explicar isso para o juiz, digamos assim. Não tem nenhum impedimento legal, porque a lei de cota já foi cumprida, então se o único debate era a lei de cota, não tem mais nada sobre isso. A homologação é ato administrativo discricionário, né? É livre de restrição. Então, se tem um processo seletivo falando que está contratando porque o concurso ainda não foi homologado, é igual o Chaves vendendo churros para si mesmo. É só o prefeito que pode resolver, basta ele querer. Será que ele quer? Como é que a gente pode fazer juridicamente, ingressar nesse processo para resolver isso? É uma questão a ser estudada, a ser analisada, para que quem foi aprovado nesse concurso consiga resolver isso, né? Então, assim, a homologação não deveria ter sido suspensa, poderia já ter homologado isso há muito tempo. Se o edital foi retificado em janeiro e foi o resultado em julho, agora publicou o resultado em julho, em agosto já poderia ter homologado, não há nada que impeça. Quem foi aprovado, seja dentro ou fora do quadro de vagas, não pode ser prejudicado por uma questão política, né? Então, assim, se você foi aprovado nesse concurso de Mangaratiba, essa live vai ficar salva, eu peço que você envie para grupos, né, para vocês que foram aprovados. Sejam os aprovados dentro ou fora do quadro de vagas, eles não podem aguardar a boa vontade do prefeito, então eu entendo que vocês devam ter alguma movimentação para informar isso para o juiz, né? Mas vocês só fazem isso judicialmente, vocês não podem chegar lá administrativamente fazer. A luta é contínua, né? Então, assim, primeiro foi a luta para a publicação do edital, depois foi a luta para a homologação, depois foi a luta a questão da cota. Então, você vê que não dá a entender que esse gestor está querendo cumprir as leis, né? Então, creio eu que tudo que ele for fazer vai ser através de força judicial.
Então, assim, a informação é a chave de agora, né? E caso após a homologação surja alguma divergência, né, em relação à convocação, os candidatos também poderão recorrer dos seus direitos. Eu vou ler aqui, que eu vi que muita gente escreveu, vou ver as dúvidas de vocês para que eu vá respondendo. Tá, o Pedro tá. Alterar as regras do concurso após a prova. Sim, pode essa alteração. Na verdade, o edital primeiro estava errado. Precisava, de fato, ter aplicado a lei de cotas e os reprovados foram reclassificados. Eu não sei exatamente do que você está falando, se foi quem foi aprovado fora do quadro de vagas, porque no concurso tem várias informações. Então, assim, dependendo do edital, né? Então, você precisa acertar 50%. Sua nota mínima tem que ser 5 para que você seja aprovado. Então, se ele exige nota mínima, você tem que tirar sua nota mínima. A questão da cota não alterou a nota, né? Então, eu não sei exatamente qual é essa questão da reprovação que você está falando. A classificação dos aprovados, isso realmente aconteceu. Então, assim, se a pessoa ela foi reprovada, mas pela lei de cota ela entrou como cotista, aí realmente houve uma reclassificação. Isso, de fato, era o que precisava ter acontecido. Tá, você falou de Magé. Então, Pedro, aí eu preciso ver o que é que houve em Magé. O que foi essa reclassificação dos candidatos, deixa eu ver, dos candidatos reprovados. Depois você coloca ali no fixo, ou você me chama no direct, que eu consigo te responder melhor. O Alexandre Lima pediu para participar, acho que eu vou autorizar, não sei exatamente o que ele quer falar. Então, vocês que passaram dentro do número de vagas, a homologação precisa ocorrer o quanto antes, né? Precisa ser feito algum movimento para que isso seja homologado o quanto antes, né? Um informe, né? Entrar como amigos da justiça, alguma coisa assim, porque é algo que interfere diretamente na vida de vocês. Mas caso de Mangaratiba, gente, o problema não é o juiz não, tá? O problema não foi o juiz, porque o juiz deferiu a liminar. Bastava o município informar em juízo que cumpriu a liminar. Então, assim, vou só dar um exemplo. Se num processo judicial, que eu tenho vários, eu peço a posse do meu candidato e o candidato é convocado administrativamente, aquele processo perde o objeto e ele é encerrado. Então, eu entendo que essa ACP perdeu o objeto. O juiz só ainda não sabe porque ele ainda não foi informado oficialmente. Então, o problema aqui não é do juiz, é do município que não informou. Talvez, né, ver alguma reunião com o Ministério Público, informar que isso ocorreu, para que o próprio Ministério Público informe em juízo que isso já ocorreu. Tem algumas movimentações que podem ser feitas. Não precisa alegar, porque o município já cumpriu. E o município não cumpriu em juízo, o município cumpriu administrativamente. Então, assim, se o município cumpre em juízo e depois essa liminar é revogada, há aquele ato administrativo que ocorreu por causa da liminar, ele cai. Mas se o ato foi administrativo, independente da liminar, ele não tem como retroceder, então não precisa esperar nada do juiz para homologar, não. Eu acho que precisa ser feita alguma movimentação, Alexandrina, em relação ao MP, né? O MP informar em juízo que já houve esse edital, já foi retificado e já tem até a classificação de quem foram os cotistas. Então é isso, pessoal. É um concurso, né, que iniciou numa gestão, foi para outra gestão, teve a suspensão na transição, porque na transição de dezembro para janeiro, o Alain Bombeiro já tinha perdido a eleição. Eu não me recordo o nome do prefeito de Mangaratiba, gente. Mas esse outro gestor que entrou não se mostrou interessado em solucionar, né? Ele solucionou, mas ele não informou no processo e agora ele disse que porque tem um processo ele tem que parar. E não é exatamente assim. E é isso, eu entendo que precisa ser feita uma movimentação a nível de Ministério Público para informar no processo. Sim. Tá, tem um grupo aqui, Aprovados Mangaratiba, tem essa questão do processo seletivo, sim.
Binho, já foi feito o julgamento antecipado com a liminar, deferindo a liminar para que seja feita a cota, né? Eu vi que tem uma página aqui dos aprovados, né? Se vocês puderem depois me chamar no direct, eu acho que seria interessante fazer uma reunião com o MP para que informe esse juízo, porque o processo perdeu o objeto. Esse processo ele perdeu o objeto a partir do momento que o município cumpriu administrativamente. Porque se ele cumprisse judicialmente, ia ter, né, uma publicação de acordo com a decisão XX, estou cumprindo isso aqui. Mas se ele cumpriu sem falar que foi por causa da decisão, ele cumpriu administrativamente, o processo perdeu o objeto e já pode prosseguir para homologação. É uma questão, pessoal, que é complicado você fazer isso individualmente. Mas como tem uma página aqui dos aprovados, eu peço que vocês me chamem no direct para que a gente possa conversar essa solução, que eu acredito que essa solução seja administrativa, não é judicial, não. Então, Kátia, tem informações que o AB não me permite. Eu peço que vocês me chamem no direct. Se você chamar no direct e falar telefone, vai vir meu WhatsApp. Aí vocês vão falar diretamente com a minha equipe pra gente resolver isso. Tá bom? Vocês têm mais alguma dúvida? Tem mais algo que eu possa ajudar vocês? Então é isso, gente. A live vai ficar salva. Eu vou encerrar aqui. Daqui a 2 minutos essa live já vai estar no Instagram. Aí vocês podem compartilhar com os grupos, tá? Se a página... Eu acho que eu vou até marcar vocês. De Mangaratiba. Eu vou marcar vocês em collab para que vocês tenham acesso a esse Reels que vai ficar no feed, tá bom? Boa tarde para vocês. Deus abençoe. Tchau.